clama a Deus em oração, que Deus ele responda a sua oração. E as respostas que nós queremos ouvir de Deus, geralmente são aquelas respostas que correspondem àquilo que nós estamos pedindo a Deus. Nós queremos receber de Deus aquilo que estamos pedindo a Deus. Mas às vezes, quando nós oramos, a resposta que vem, ela pode nos causar uma certa surpresa. E dependendo do tipo de resposta que Deus nos traz, nós podemos ficar alegres, nós podemos ficar tristes, nós podemos ficar motivados ou desmotivados, nós podemos ficar até sem nenhuma reação diante da resposta que Deus ele nos traz. E na maioria das vezes, irmãos, quando Deus ele nos traz alguma resposta, nós esperamos algo bom. Nós queremos sempre que Deus ele nos abençoe, que Deus derrame as suas bênçãos, a sua graça sobre nós. Mas como eu disse, nem sempre as respostas de Deus elas vão ser aquilo que nós queremos. Às vezes as suas respostas vão nos causar certa surpresa, vão nos espantar. Nós vamos ficar às vezes sem reação. Por que Deus ele me deu essa resposta diante daquilo que eu estava pedindo em oração? E foi isso, meus irmãos, que aconteceu com o profeta Abacuque. Ele pediu algo para Deus e a resposta da sua oração foi algo que causou surpresa na vida do profeta Abacuque. Na última quarta-feira nós começamos a estudar o livro do profeta Abacuque. Esse livro fica situado lá no Antigo Testamento, na seção dos profetas menores, entre Naum e Sofonias. E na mensagem que nós começamos o nosso estudo neste livro, nos versos de 1 a 4, nós começamos falando sobre o título deste livro, que é o versículo 1. Essa palavra sentença, ela dá o sentido de uma declaração que foi feita em voz alta. E esta declaração que foi feita em voz alta, ela foi revelada. Ela não era algo originário do profeta Abacuque. Ele não inventou, mas ele recebeu esta revelação diretamente de Deus. E Abacuque ele era um profeta, digamos assim, profissional, alguém que foi separado para Deus para realizar esse ofício. Então ele recebe esta revelação de Deus, essa declaração feita em voz alta. Abacuque é um profeta cujo nome significa abraço ou uma planta que é, por exemplo, cultivada em um jardim, como uma flor, uma planta bonita, né, que ornamenta ali aquele jardim. Este profeta, irmãos, que recebeu essa revelação, essa declaração que ele acabou fazendo em voz alta, ele viveu no tempo do rei Joaquim. Esse rei foi um dos últimos reis de Judá. Você pode ver a história dele em 2 Crônicas, capítulo 36. E esse rei, ele não fez o que era reto diante de Deus. O seu reinado foi um reinado marcado por atitudes que levaram o povo para longe de Deus, para atitudes que fizeram o povo ter uma conduta que desagradasse a Deus. Ele foi um rei que não soube adorar a Deus e muito menos levar o povo para a adoração a Deus. Pelo contrário, ele afastou o povo de Deus. Então esse período que Abacuque estava vivendo, período do reinado do rei Joaquim, foi um período muito turbulento, um período muito difícil, um período muito conturbado. E Abacuque então ele recebe essa revelação de Deus e ele escreve esta revelação, ele escreve este livro
como uma forma de dar um testemunho para nós, com o propósito de nos ajudar diante dos mesmos problemas que ele estava passando. Então, todo esse livro, que são apenas 3 capítulos, começa com uma oração e termina com uma oração. Na verdade, ele é um testemunho que nos ajuda a lidar com os mesmos problemas que ele passou, a lidar com os mesmos dilemas, com as mesmas situações difíceis da vida. Esse homem registra isto aqui na forma de um testemunho, visando nos ajudar, nos auxiliar, nos orientar ao passarmos diante dos mesmos problemas. E notem que ele estava passando por um período extremamente difícil. Os versículos 2 a 4 dizem assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então notem que a situação era extremamente ruim, desfavorável, complicada. Para onde ele olhava só era violência, só era iniquidade, só era pecado, opressão, brigas, contendas. A lei ela não estava sendo cumprida, e quando a lei ela não é cumprida no seu rigor, isso dá ousadia para que as pessoas elas vivam na impunidade. Esse era o mundo em que Abacuque estava vivendo. Este era o mundo no qual ele recebe esta revelação de Deus e a registra aqui para nós. E tudo isso que Abacuque nos diz aqui, irmãos, é apresentado diante de Deus na forma de uma oração. Nós poderíamos resumir esta oração do profeta em 2 perguntas. A primeira seria: Deus, por que que eu clamo, por que que eu oro, por que que eu suplico, por que que eu busco a tua presença, mas o Senhor não responde? E a outra pergunta: Deus, por que que os ímpios eles estão aí? Por que que eles praticam as suas impiedades? Por que que eles são violentos? Por que que eles não cumprem a justiça? Por que que eles fazem as coisas erradas? E o Senhor, vendo tudo, não faz nada. Então, após apresentar a sua queixa a Deus, e essa oração ela é feita na forma de uma queixa a Deus, Deus então ele vai responder ao profeta Abacuque. E o que foi, irmãos, que Deus respondeu a este homem? O que foi que Deus disse para Abacuque diante desta oração que ele fez em forma de queixa? E às vezes as nossas orações elas podem surgir na forma de uma queixa. Vamos ver o que Deus disse para ele nos versículos de 5 a 11. Então, como nós vimos, irmãos, Abacuque se queixa a Deus. E aqui Deus então responde ao seu profeta. E eu creio que quando Deus ele responde ao profeta Abacuque, talvez no coração deste homem surgiu uma esperança. Não é assim que acontece conosco? Nós oramos e quando Deus começa a responder as nossas orações, nós ficamos esperançosos. Agora vai, né? Agora a coisa vai mudar. Agora o jogo vai se inverter. Eu acredito que no coração de Abacuque começou a brotar essa esperança. E era por isso que ele estava orando. A sua queixa, aqui nos versos de 2 a 4, era nesse sentido. Ele queria que Deus mudasse aquela situação. E Deus então responde a ele. Veja o que Deus diz no verso 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada.
Deus então começa a responder, começa a falar ao seu profeta, e ele diz aqui: vede entre as nações. Antes, Abacuque, ao orar, ele fala para o Senhor: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? No versículo 3. Mas agora, no verso 5, é Deus quem está dizendo para ele: olha, vede as nações. Olha só, além do que você está vendo aqui, Abacuque. Olhai, mas também maravilhai-vos e desvanecei. O sentido dessas palavras aqui, que no original é uma só, elas têm o sentido de alguém que fica perplexo, atônito, pasmado. Alguém que, ao ver alguma coisa, ela fica nesse estado diante do que Deus ele disse que vai fazer. Imagine, irmãos, você com toda a expectativa, orando a Deus, desejando que Deus ele resolva aquela situação, aquele problema, e aí Deus diz para ele: olha, não é bem isso que você está esperando, não. Eu creio que Abacuque agora já deve ter ficado: poxa, mas eu estou orando ao Senhor, eu estou pedindo que o Senhor resolva essa situação, que o Senhor haja, mas pelo que eu estou entendendo aqui, não é bem isso que o Senhor vai fazer. Deus ele começa a responder, meus irmãos, mas parece que a resposta que Abacuque estava esperando não era a resposta que viria. E essa expressão aqui na língua original, ela repete a mesma palavra, pasmem e pasmem. Ela traz uma ênfase. Ela diz para eles, Deus está dizendo para eles: olha, vocês vão ficar nesse estado, diante da obra que eu vou fazer para vocês. Deus está deixando bem claro, irmãos, que diante daquela oração que o profeta fez, ele não estava distante, ele não estava indiferente à situação do profeta, ele também não estava inativo, porque às vezes a gente pensa que Deus está assim. Nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos a Deus, nós apresentamos a nossa oração a Deus, mas parece que Deus não ouve, que Deus não faz nada, que Deus não se interessa pela nossa causa. Parece que Deus ele está inativo, mas na verdade Deus ele começa a responder e ele vai mostrar que não era bem assim. Deus estava trabalhando e trabalhando muito. Ele nos diz no verso 5, está realizando uma obra tal, uma obra sem igual. Deus está diante da situação que lhe foi apresentada pelo profeta, tomando as devidas providências. Deus está começando a agir, mostrando para Abacuque: olha, Abacuque, não é bem assim. Você pensa que eu não estou fazendo nada? Eu estou sim. Eu estou trabalhando. Eu estou agindo. Eu estou fazendo algo para que este período turbulento ele comece a passar. Deus então diz no verso 6: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Como é que ficou Abacuque agora, irmãos? Ele pede uma coisa para Deus, e Deus diz: olha, vocês vão ficar perplexos, vocês vão ficar atônitos, vocês vão ficar paralisados diante da obra que eu vou fazer. E sabe que obra é essa? Eu vou levantar um povo, uma nação, os caldeus, para vir tratar com a minha nação. Os caldeus, eles dominaram a Babilônia.
E esse domínio fez com que eles incorporassem a própria Babilônia e acabaram se tornando babilônicos. E eles foram, por conta das suas conquistas, se tornando o maior império que dominou o mundo, irmãos. E o seu rei nós conhecemos, ele é mencionado lá no livro de Daniel, Nabucodonosor. E o interessante, irmãos, é que quando Deus ele traz essas palavras para o seu profeta, esta nação ela estava a mais de 1000 quilômetros distante de Judá. Enquanto o profeta ele estava vendo ali a realidade, a sua situação e apresentando a sua queixa para Deus, Deus diz para ele que ele está olhando mais adiante, olhando para as nações, levantando um povo que está distante. É esse povo que Deus ele vai usar como um instrumento de disciplina para o seu povo. Mas eu fico pensando, irmãos, como estava Abacuque diante da resposta de Deus? Pensando que era o fim de todos os seus problemas, de todas as dificuldades que ele estava enfrentando, que ele estava vendo, mas Deus se volta para ele e diz: eu vou levantar os caldeus. Eu vou levantar esse povo terrível, esse povo sem igual. Eu vou usar esse povo para que através dele Israel sofra a minha disciplina. As respostas que Deus nos traz, irmãos, nem sempre serão aquilo que nós pedimos a Ele. E essas respostas nos causam surpresa. Elas nos deixam muitas vezes sem entender por que Deus responde dessa forma. Eu peço isso para Ele e Ele me responde de outra maneira. Eu apresento a Deus essa situação e Deus diz: não é bem assim. Eu mostro para Deus: Senhor, eu conto nos mínimos detalhes o que está acontecendo e espero que Deus resolva, porque às vezes a gente quer ensinar Deus como deve resolver os nossos problemas e aí a gente conta tudo nos mínimos detalhes, mas aí Deus nos surpreende dizendo: não é bem assim. Nem sempre, irmãos, as respostas que Deus ele nos dá para as nossas orações, elas vão estar de acordo com as nossas expectativas, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que está dentro do nosso coração. Elas vão nos surpreender. E foi isso que Deus, foi essa a reação que a resposta de Deus ela causou na vida do profeta Abacuque. Ele diz que vai levantar esse povo e ele apresenta as características desse povo. É um povo amargo, uma nação amarga, uma nação difícil, uma nação impetuosa, veloz, ágil, que tem pressa em conquistar, uma nação que sai para conquistar e tomar o que não lhes pertence, apoderar-se das moradas que não são suas. É uma nação autossuficiente, insubmissa. Tanto é que Deus ele acaba comparando os seus exércitos a 3 tipos de animais: os leopardos, que são ferozes, velozes; os lobos, famintos, ferozes para atacar; a águia, que quando está fazendo um voo a mais de 1 quilômetro de altura, ela consegue enxergar uma cobra. E quando ela enxerga, ela faz aquele voo rasante, ela se precipita e agarra a sua presa sem lhe dar nenhuma chance de fugir, de escapar. É essa nação que Deus diz ao profeta, esta nação rápida, feroz e violenta, que Ele está levantando. E eles vêm com um propósito, verso 9, eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Para eles, Deus segue dizendo: os governantes são motivos de escárnio, versículo 10. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto de seu riso. As cidades não lhes podem resistir, ainda no verso 10.
Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. E esse povo, irmãos, eles têm apenas um Deus. Então passam como passa o vento, verso 11, e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Mais uma vez, pensemos na reação do profeta. Ele ora apresentando uma queixa a Deus. Ele ora dizendo para Deus que para onde ele ora é apenas violência, e Deus então vai responder ao profeta, e Abacuque, esperançoso, pensando que na resposta Deus vai dar um basta a toda aquela situação, mas Deus responde dizendo que vai trazer mais violência. Abacuque se queixa, porque na sua época a opressão era muito grande. Mas Deus responde para ele: eu vou levantar uma nação muito mais opressiva. As respostas de Deus, irmãos, nos surpreendem. Quando pensamos que Deus vai resolver aquele problema, aquela situação que tanto nos aflige, que nos causa preocupação, ansiedade, insegurança, que não nos deixa raciocinar. Quando nós pensamos que Deus ele vai resolver tudo, Deus vem com uma resposta diferente daquilo que nós imaginamos, fora das nossas expectativas, e uma resposta que pode nos decepcionar. Pode nos decepcionar. Agora, essa decepção não é porque há algo de errado com Deus, irmãos. Deus, ele não erra nunca. Deus não falha nunca. Deus, ele nunca vai perder o controle da situação. Nos decepciona porque muitas vezes aquilo que nós queremos, irmãos, não é o que Deus quer. As nossas expectativas, elas não correspondem ao que Deus quer. Elas são erradas. Elas não batem com a vontade de Deus. E aí, por conta disso, nós muitas vezes nos decepcionamos. Nos decepcionamos porque nós queremos o que Deus não quer. Nós esperamos, mas Deus diz: olha, não é para vocês esperarem isso, porque vocês não vão receber isso. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, uma certeza, ela salta aos nossos olhos nesse texto. É que Deus, ele sempre responde às nossas orações. Deus nunca vai deixar nenhum dos seus filhos sem uma resposta de oração. Deus, ele ouve e Deus, ele responde às nossas orações. Mas nem sempre vai ser como nós queremos. Deus, ele está agindo, mas nem sempre o agir de Deus será como nós queremos. Um bom remédio para isso, meus irmãos, é nós pedirmos a Deus que nós venhamos a enxergar além daquilo que nós estamos vivendo ali. É pedir que Deus nos dê compreensão além da situação que nós estamos vivendo. Porque quando nós oramos, nós muitas vezes pensamos só no nosso problema, focamos só naquela situação e ficamos imersos naquilo ali, mergulhados naquilo, e pensamos naquilo e aquilo nos consome. Nós não pensamos muitas vezes além. Eu estou passando por isso,
eu estou enfrentando essa dificuldade, esse problema. Mas como isso se encaixa no plano de Deus? Como isso faz parte dos propósitos de Deus? O que Deus quer me ensinar a longo prazo com essa situação que eu estou vivendo agora? O problema todo, meus irmãos, que nós não conseguimos ter essa visão, é porque nós oramos para Deus. Nós oramos aqui, vamos orar daqui a pouco, e nós queremos que daqui a pouco, imediatamente, Deus ele resolva a nossa situação. A gente não espera nem sair por aquela porta, nós já queremos que Deus nos traga a solução imediata para o nosso problema. Nós não temos muitas vezes paciência para esperar. Nós não temos muitas vezes o entendimento por que Deus ele está nos fazendo esperar por aquela resposta que nós tanto ansiamos. Nós queremos tudo para o ano passado. Queremos tudo que se resolva de imediato. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Deus ele permite e controla tudo para o seu plano. Deus ele não está perdido, irmãos. Ele não está sem saber como conduzir este mundo. Deus ele está no controle, sim, por isso ele sabe quais são os teus problemas. Ele sabe quais são os teus dilemas. Ele sabe quais são as tuas dificuldades, as tuas fraquezas, os teus medos. Ele sabe o que está nesse momento te perturbando. Ele sabe o momento de curar aquele enfermo. Ele sabe o momento de trazer a solução para o teu problema. Ele sabe, meus irmãos, a hora certa para que aquele sofrimento que já te perturba há muito tempo, ele termine. Ele sabe e jamais, irmãos, ele perde o controle de tudo o que acontece no mundo e o que acontece com as nossas vidas. Deus ele não está, irmãos, dormindo. Deus não é aquele senhor idoso sentado em uma cadeira com a bengala aqui do lado, baixando a cabeça e dormindo. De repente ele acorda com algo que ele estava observando, mas caiu no sono e perdeu o controle. Deus não é assim. Tudo está diante de Deus. Deus está agindo. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti. Olha a última frase: que trabalha para aquele que nele espera. Se você está aqui e espera Deus agir, então continue esperando, porque Deus está trabalhando por você. Deus está operando em favor da tua causa. Deus não está morto, inativo, dormindo, distante. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus soberano, a um Deus que controla e dirige todas as coisas, principalmente a sua vida. Quando oramos, as respostas de Deus podem nos surpreender. E Deus nem sempre vai nos responder como nós queremos. Se fôssemos parar para pensar, irmãos, se Deus de fato respondesse como nós queremos, a coisa não ia ser muito boa, né? Porque o nosso coração, ele é mau, ele é enganoso, ele é corrupto. O nosso coração muitas vezes é egoísta. Ele só pensa em si.
Nós muitas vezes oramos, pedimos que tudo seja para a glória de Deus, mas será que de fato no fundo do nosso coração, da nossa alma, nós queremos realmente que tudo seja para a glória de Deus? Às vezes nós vemos alguém que está doente, uma doença terrível, e aí nós oramos e aquela pessoa fica curada. Outro que está desempregado, e nós oramos e a pessoa consegue um emprego. Aí vem outro e olha assim, olha, está vendo? Se nós oramos e Deus curou e deu emprego, então vamos orar, porque Deus ele vai me dar também. Mas será que é isso, irmãos? Eu creio que não, amados. Porque Deus, ele é soberano. Deus ele pode curar uma pessoa, mas outra não. Deus ele pode dar um emprego para alguém, para outra ele vai dizer não. E quem somos nós, amados irmãos, para questionar os propósitos e os desígnios de Deus? Quem somos nós para chegarmos diante de Deus e querer impor alguma coisa a Deus, exigir alguma coisa de Deus, pressionar Deus para que Ele atenda as minhas orações, para que Ele faça conforme o meu querer? Quem somos nós? Deus não é nenhum menino que deve ser enquadrado nos nossos desejos e expectativas, irmãos. Ele é que é soberano, não eu. Ele é Deus, Ele é o Criador, eu sou criatura. Ele é o oleiro, eu sou o vaso. Ele é Deus eterno, Ele é Espírito, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, soberano. E eu sou apenas pó. Do pó eu vim, e ao pó voltarei. É Deus, irmãos, quem diz como vai responder às nossas orações. As respostas de Deus nos surpreendem. E às vezes, irmãos, quando nós oramos pedindo que Deus resolva um problema, que Deus ponha um ponto final àquela situação tão difícil que nós estamos vivendo, às vezes Deus deixa a situação piorar. Um exemplo disso está em João capítulo 11, quando Lázaro fica doente. As irmãs de Lázaro, Marta, Maria e o próprio Lázaro, que amavam Jesus, mandam dizer para Jesus: olha, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus, desesperado, larga tudo que ele está fazendo e começa a andar rápido, correr em direção ao local onde Lázaro estava. Foi isso que Jesus fez. E ainda demorou mais alguns dias ali. E quando Jesus se aproxima da aldeia, o que acontece? Lázaro já está morto. Até uma queixa de uma das suas irmãs: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus vai lá, na porta do sepulcro, pede para que retirem a pedra. As pessoas dizem: Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. Mas aí Jesus pede que retire a pedra, ele ora e Lázaro ressuscita e vem para fora. Às vezes Deus age assim, irmãos. Ele deixa que a situação ela piore, para que depois ele a faça melhor. Talvez você esteja pedindo a Deus nas suas orações para ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor.
Talvez você, filho, tenha orado a Deus, pedido: Senhor, eu quero ser um filho obediente, eu quero ser um filho que tire notas boas. Senhor, você talvez tenha orado: eu quero me aproximar mais de Ti, eu quero ter mais comunhão com o Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, eu quero usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou no serviço do Senhor, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Mas parece que quanto mais você ora nesses momentos, mais você é tentado, mais você é levado a querer se afastar de Deus, e parece que nada acontece. Essa era a oração de John Newton. Quando ele orava pedindo que Deus mais se aproximasse dele, que a sua vida fosse mais consagrada a Deus, mais ele era tentado, mais ele era levado a se afastar do Senhor. Mas aí, irmãos, foi nesse momento que ele percebeu que Deus estava começando a responder às suas orações. Talvez seja assim com você. Você tem orado por aquela situação, você tem orado por aquele problema, você tem orado pela sua família, você tem orado por uma situação do seu emprego, e parece que a coisa está apertando cada vez mais, e Deus parece que está inativo. Calma, Deus não está inativo, irmãos. Deus está começando a trabalhar. Peça que Deus lhe ajude a enxergar a resposta à sua oração. Deus está respondendo e você talvez não esteja percebendo, porque você não está conseguindo ver o plano de Deus. Mas tenha calma, porque a resposta ela vai vir. Deus vai responder. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de tudo. Esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus que nós oramos e vamos orar, um Deus que está no controle de todas as coisas. Não sou eu que faço, não é você que faz, não é que você que determina ou eu, não sou eu que abençoo ninguém, nem você, é Deus. Esse Deus soberano que está no controle de tudo. É Ele que faz, é Ele que determina, é Ele que abençoa, é Ele que determina o destino, o rumo para as nossas vidas. É só Ele que faz tudo acontecer, meus irmãos. E sabe, irmãos, eu vendo isso aqui, eu me sinto muito confortável. Eu sinto uma paz muito grande, porque eu sei que esse Deus que está controlando todas as coisas, Ele nunca vai fazer nada de errado. Mesmo que Ele permita o sofrimento na nossa vida, a dificuldade, mesmo assim, Deus ainda vai nos trazer benefícios em toda aquela situação. Ele ainda é Deus e Ele tem um controle em suas mãos de todas as coisas. Confie, espere, tenha paciência, continue orando, mantenha sua vida de oração, não deixe de orar ao Senhor. A resposta de Deus pode nos surpreender, mas Deus vai responder. E aquilo que Deus responder para nós, irmãos, com certeza será o melhor. Com certeza será melhor. Pode ter certeza disso, que Deus